Olá, boa tarde a todos que nos assistem nessa tarde de sexta-feira, com cara de sextou e choveu, e chovendo, e já está aberto o plano aí, já estamos aqui com o deputado Cristiano Silveira, deputado do PT, presidente do partido em Minas Gerais. Deputado, bem-vindo. Muito obrigado. Tá? Uma honra recebê-lo aqui. A gente vai ter uma entrevista, bate-papo bem light, né? Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Deputado, até porque eu vou acelerar, até porque o senhor tem um compromisso às 16h30, né? Eu não gosto que atrapalhe um compromisso meu e não quero que atrapalhe dos outros. Vamos lá fazer a nossa pauta, nós já divulgamos, pré-divulgamos, e nós vamos falar sobre uma análise do senhor a respeito das eleições agora de 2024, o que influencia, se tem alguma influência em 2026, que cenário o senhor delineia nesse sentido? Geraldo, prazer, né, estar aqui com você, a gente conversando aqui no DV News. Eu avalio que é o seguinte: primeiro, um balanço rápido, né, do desempenho do partido nas eleições. O PT em Minas Gerais sai de 25 para 37 cidades. Nós vencemos duas grandes cidades importantes, que é Contagem e Juiz de Fora, já no primeiro turno, né? Mantivemos um número expressivo de vereadores, ampliamos o número de vice-prefeitos, onde a gente estava em coligação, e elegemos vários prefeitos que são da base, né, do presidente Lula, do nosso campo político, né? Com destaque agora, segundo turno, que o prefeito Fuad foi reeleito com apoio do PT, derrotando a extrema-direita, né? Bruno Engler na capital. Então, eu avalio que o balanço em Minas Gerais foi muito positivo, dentro de um cenário de expectativa. O pessoal falou assim: Cristiano, mas vocês não queriam ter eleito mais pessoas? Os partidos falaram assim: olha, dentro do que foi a conjuntura do PT no Brasil, Minas Gerais, tirando 3 estados do Nordeste que têm governadores do PT, teve o melhor desempenho no país. Então, eu acho que em Minas Gerais nós saímos bem, né, fortalecidos, seja com os nossos candidatos, com os nossos aliados. Agora, o que isso tem a ver para a eleição de 2024? 2026, obrigado. Eu, diferente de muita gente, vou no sentido contrário de achar que tem influência. Para presidente. Para deputado, tem influência. Porque o prefeito ali, né, com o seu grupo político, estando bem avaliado, ele consegue ajudar a eleger os deputados estaduais, deputados federais, até mesmo consegue colaborar em campanha de senador. Agora, para a campanha presidencial, eu nunca vi essa relação acontecer. A correlação, né? O MDB sempre teve muito prefeito no Brasil todo e nunca governou o país. Outros partidos sempre foram majoritários em números de prefeituras, de capitais, e nem por isso governaram. O PT tem uma característica: ele nunca foi um partido de ganhar muitas prefeituras, de ter esse caráter de ser um partido para eleição municipal. Ele é um partido de eleição nacional. Então, na minha opinião, para a reeleição do presidente Lula não há nenhuma correlação. O que vai depender da eleição do presidente Lula é o desempenho do presidente Lula. Eu falo muito isso, a bola está no pé dele. Na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, na minha opinião, não tem nada a ver com a eleição no Brasil. Não adianta a extrema-direita ficar assanhada, né? Agora o Trump ganhou, vamos comemorar. Isso tem nada a ver, são duas questões muito distintas. A reeleição do Lula só depende de um fator, dele mesmo, conseguir ter um bom governo, uma boa avaliação. O governo bem avaliado é plebiscitário. Quem é contra, quem é a favor, vai estar bem avaliado, vai ser reeleito. Deputado, quando o senhor fala sobre o bom resultado em Minas e no Brasil, existe um questionamento com relação, por exemplo, a BH, né, Belo Horizonte, onde o Fuad efetivamente ganhou, né, mas o Rogério Correia, do partido, ele teve uma votação muito aquém, muito baixa, na verdade. Né? Ele teve aqui, Rogério, 4,37, e atrás mesmo até mesmo da Duda Salabert com 7,68. Aqui eu se atribui não foi um resultado bom, claro que não, na minha análise, tá? Mas o que o senhor avalia o porquê desse resultado do Rogério Correia? Eu acho que a candidatura do Rogério não conseguiu se colocar como opção desse campo. O deputado Rogério, eu admiro muito ele na sua trajetória no Legislativo. Eu costumo dizer muito isso: você tem alguns políticos do partido que eles têm uma construção, uma biografia, uma forma de fazer política que ela dialoga muito bem para determinados segmentos, mas ela tem dificuldade de se tornar ampla quando se trata de disputa majoritária.
O Rogério vai ser eleito deputado a vida toda se ele quiser, mas para a disputa majoritária já tem dificuldades. Por quê? Como faz uma opção de ter mandatos mais combativos, mandatos de mais enfrentamento, é evidente que vai desagradando outros setores, as pessoas vão vendo que a pessoa com um certo radicalismo, às vezes capacidade de leitura dos problemas locais. Então, eu acho que o Rogério não conseguiu se apresentar como uma opção que tivesse capacidade de ser alternativa para um conjunto, para um campo mais amplo do que o petismo. Então, acaba assim, você tem candidatos que dialogam com a base do PT, mas você precisa ter candidaturas que sejam mais amplas do que a própria base do PT. Quando nós vencemos em São João do Rei, a prefeitura de São João do Rei, eu era pré-candidato. Já tinha sido vereador, já tinha sido vice-prefeito, já tinha sido candidato a prefeito, mas nós ganhamos com o Elvésio, que tinha sido reitor da universidade. O UFSJ, né? É, o UFSJ. E nunca tinha tido uma construção, uma caminhada de vida partidária. E era uma pessoa que conseguia dialogar amplamente com o conjunto da cidade. Para Belo Horizonte, eu acho que no futuro talvez essa seja a receita. Se a gente quiser disputar BH para valer, nós vamos ter que sair da casinha, de receitinha da casinha, os quadros clássicos históricos do PT, com muito respeito que eu tenho a todos eles, mas não é mais suficiente para poder falar com uma cidade que hoje tem vários espectros ideológicos e políticos. Então, se a gente for pegar o deputado que é muito combativo, tem uma bandeira aqui, o outro que muito enfrentamento ali, o outro que já brigou demais ali, não vira. Então, acho que nós erramos na avaliação da tática. Na verdade, não era nem a eleição que o PT talvez tenha apresentado candidatura. Porque como o Fuad já tinha apoiado o presidente Lula na eleição, e o PT, de certa forma, várias figuras do PT já compunham o governo do Fuad, o melhor caminho já teria sido no primeiro turno já ter apoiado, reciprocidade com apoio, que foi acabou que nós fizemos no segundo turno, né? E poderíamos já ter resolvido a eleição e não ter um resultado tão ruim. Agora, BH, se a gente foi mal do ponto de vista da disputa para o Executivo, Prefeitura, por outro lado, nós fomos bem para a Câmara Municipal, onde nós dobramos o número de vereadores. Nós tínhamos 2 vereadores, hoje nós temos 4. Uhum. Ainda dentro do cenário mineiro, o PT fez 35 prefeituras contra 142 do PSD, que foi não só em Minas, mas no Brasil como um todo o PSD desbancou o MDB, o MDB que sempre fazia mais prefeituras, né? Esse número de prefeitos é 4 vezes mais do que o número de prefeitos que o PT fez. Isso também é a mesma linha de raciocínio, né? A maioria desses prefeitos foram eleitos com o nosso apoio. A maioria foi eleito com o nosso apoio. Do PSD. Qual que era a orientação do PT nacional? Por isso que eu falo que o PT tem que tomar um cuidado na hora de análise, porque na hora que você lembra o que o Diretório Nacional aprovou em resolução, ele dizia que o PT tem que ter candidato no maior número de municípios, onde ele tem candidato competitivo, onde não tiver, procurar fazer aliança no campo da base do presidente Lula. Então tem muitos prefeitos que foram eleitos que são prefeitos que são apoiadores do presidente Lula. Você entende? Então é um dado, uma informação que está passando por fora do radar dos analistas e que ela é relevante. Eu mesmo, diferente da última eleição há 4 anos, que eu achava que nós tínhamos que pôr o time em campo, inclusive fazer a defesa do presidente Lula, do PT e tudo, nessa eleição eu já fui mais comedido. Olha, onde não tiver candidato competitivo, é melhor o recurso estratégico, fazer aliança com quem tem mais competitividade e derrotar candidatos que têm mais alinhamento com a extrema-direita. Esse raciocínio se aplica não só em Minas, como no Brasil como um todo, quando o PSD fez 800, não sei quantas prefeituras, né? Eu tenho prefeito do PL, Norte Vale de Jequitinhonha, que está no PL há muitos anos, desde a época do PL Zé de Alencar, antes mesmo do Bolsonaro, que são apoiadores do presidente Lula. Norte, Minas, Vale de Jequitinhonha. Você tem vários prefeitos que são de partidos que são, inclusive, de oposição ao presidente Lula, mas que, na questão local, fazem campanha, sempre fizeram, historicamente, campanha do presidente Lula. Por isso que lá nós temos cidade que você tem 80% de voto que já foi para o Lula, que já foi para o Haddad, que já foi para a Dilma. Né? Você olha o mapa lá do Norte, Jequitinhonha, boa parte da Zona da Mata, é tudo vermelhinho. Eu não estou dizendo só com o Lula, não, com o PT em geral. E, necessariamente, não são prefeitos do PT, mas são pessoas que têm essa identidade quando se trata do projeto nacional. Por isso que muitas vezes, mesmo na cidade que o PT tem 80% do voto para presidente, a gente nunca fez um prefeito do PT. Por quê? Porque não quer dizer que esse prefeito a nível nacional seja antagônico a nós, é aliado. Então o eleitor se sente ali, de certa forma, contemplado. Ô Cristiano, me diga uma coisa. Eu estava lendo uma matéria hoje na Folha de São Paulo,
e que o foco da matéria era a diminuição da importância dos veículos tradicionais de comunicação, como até se enquadra até a própria Folha, e citando efetivamente o apoio que o jornal americano The New York Times deu abertamente para a Kamala Harris e contra o Trump, e, no entanto, quem ganhou foi o Trump, né? O vencedor foi o Trump. E aí está um discurso sobre isso versus as redes sociais. Qual que é a sua análise dentro desse novo panorama, onde a mídia tradicional passa cada vez mais ter menos assim influência não só política, como influenciar a vida das pessoas mesmo, né? E nós temos aí vários exemplos, Brasil afora e até mesmo aqui em Divinópolis, onde a rede social, digamos assim, o político que cria uma identidade com esse estilo TikToker, ele tem mais sucesso do que efetivamente o cara que fala lá sério, compenetrado, ali que tem a liturgia do cargo. Qual é a sua análise sobre isso? Bem, primeiro que eu concordo que é uma tendência que os grandes veículos vão perdendo relevância com o tempo para as redes sociais. E é verdade, aquelas pessoas que se propõem a criar conteúdos, né, para a rede social e que conseguem ter um bom desempenho, isso tem reflexo na eleição, sem dúvida alguma. Os políticos mais jovens têm conseguido ter bom desempenho porque eles já captaram isso. Os políticos mais velhos, como eu, da minha faixa para cima, a gente ainda é meio analógico, né? A gente da época do porta em porta, casa em casa, pega na mão, traga o santinho, tudo. E a gente vai tentando também, assim, aprender, né, a fazer a política dessa forma. Mas também é verdade que você ainda não pode desprezar a televisão e nem tampouco as rádios. O próprio Fuad, ele era um prefeito muito desconhecido em Belo Horizonte. Ele passou a ter um nível maior de conhecimento quando começou o programa de TV e o programa de rádio, com os debates, com as inserções e tudo. Então, ainda tem relevância, concordo? As redes tem diminuído, mas tem relevância. Principalmente a TV. Ela ainda não perdeu completamente a relevância, especialmente a televisão, né? Então, isso é um dado também que eu acho que ele é importante a gente trazer. E é isso. Agora, o eleitor, ele gosta da confusão, né? Ele gosta do cara que xinga, que dá esporro, que dá cambalhota, que pirueta, salto mortal, né? Xinga escapado. Então assim, e a maioria desses caras são denuncistas e não propõe nada, né? Na verdade também o cara faz um barulho do caramba para poder viralizar, aí depois fala assim, tá, mas aí o que você encaminhou de concreto, de prático para resolver esse problema? Não tem, né? Então, e outra coisa, eu entendo também que esse perfil, ele é efêmero. Hoje o Cristiano é o mais engraçado, mais doidinho da internet. Depois vem o Geraldo, que é mais doidinho que o Cristiano. Aí a turma migra pra cá. Depois apareceu o Renato, que é mais ainda do que nós tudo. Ainda é um trem. Você está falando, se referindo entre aspas, síndrome, né, do Pablo Marçal. Apareceu mais um engraçado, mas... Apareceu o mais doidinho, a turma vai pra lá, entendeu? Então isso é efêmero. Agora eu, por exemplo, como político, né? Meu primeiro mandato eu tive 46 mil votos. Meu segundo mandato 78 mil, agora eu tive mais de 90 mil. Se você olhar meu Instagram, é 40 mil seguidores. Então, boa parte do meu eleitor nem me segue na minha rede social, porque a gente também faz essa política de entrega, né? Uhum. Eu sou um cara que... eu tenho ação aqui em Divinópolis, várias gente. E sobre isso nós vamos falar agora. Vai te dar um exemplo, né? Lá no meu... Toda cidade que eu atuo, eu tenho entregas. Eu tenho uma obra, eu tenho investimento, eu tenho uma ação, eu tenho um apoio, eu tenho um recurso destinado. A gente faz um mandato também de muito conteúdo, sabe, Geraldo? Eu falo que o mandato parlamentar, na minha opinião, ele é a cabeça nas grandes questões do Estado e o pé na aldeia. A gente é municipalista, manda o recurso para ajudar a resolver o problema do município ali, né? Que a legislativa, nós temos uma produção legislativa significativa, né? E a gente pode falar também dos projetos de lei que eu já apresentei, que já foram aprovados, que são super significativos. A nossa contundência para fiscalizar os atos do governo, que é o nosso papel constitucional legal. Então, acho que isso tudo é importante, né? Sim. O senhor falou uma coisa que nós vamos entrar agora em Divinópolis. E Divinópolis dentro do seu... Até coloquei radar. E Divinópolis dentro do seu radar político? Não, ele já teve muito investimento. Aqui, nossa, se eu for listar desde o primeiro mandato,
recursos para várias escolas estaduais, recursos para a escola municipal, veículo para acesso do câncer, recursos para o Cordas e Sons, ajudamos a liberar uma emenda antiga do mundo, ainda tem equipamento eletrônico lá no primeiro mandato, nós destinamos recursos, ajuda aí, Renato, a gente vai colando, Clínica Bento Mene, mandamos recursos, fizemos aquela quadra lá no Martim Cipriano, recursos para o Joaquim Nabuco, agora o próprio hospital, hoje eu não vou lá no hospital receber lá uma homenagem, mas já destinamos recursos. No hospital São João de Deus, o Complexo de Saúde São João de Deus, né? Isso, tem recursos. O senhor vai ser homenageado hoje lá, hoje né? Nós vamos participar lá do receber homenagem. Então, aqui em Divinópolis, várias instituições, várias entidades, poder públicos, na área de saúde, educação, na área de cultura, assistência social, tem recurso nosso. Bacana. Mas aí precisa, deputado, às vezes até essa relação que o senhor colocou, é de ser mais publicizado, né? ter mais divulgação nesse sentido, né? Porque às vezes o executivo pode não dar o crédito devido e aí as pessoas não ficam sabendo o quanto de emenda o senhor mandou, né? Quanto de emenda o senhor destinou e para onde efetivamente foi. Inclusive, né? Tem uma nossa agora que vai pagar 50 mil, que a gente vai mandar para a DEFON para nos ajudar num projeto para atendimento a autistas no município. O meu mandato tem sido uma referência nessa pauta, até porque eu sou pai de autista, né? Sou pai atípico. E aí a gente está tentando aqui começar a criar alguns trabalhos, alguns serviços para fazer o acolhimento e atendimento a essa comunidade. Deputado, e com relação ainda em Divinópolis, com relação à política em Divinópolis, o seu partido também ele apoiou a ex-candidata Laís Soares, né? Sim. E o prefeito foi reeleito. Qual que é o seu cenário? O que o senhor traça de cenário nesse sentido? Eu acho que o PT aqui em Divinópolis foi bem. A gente volta a ter uma cadeira na Câmara. Já há muito tempo o PT não tinha. O Vitor, né? Vitor foi eleito, né? É um vereador jovem, uma liderança jovem, que tem feito bons debates, né, nas redes, boas denúncias com contundência, com propriedade. E aí o Vitor já é diferente, que ele trabalha a rede social sem ficar fazendo pirueta. Ele vai com contundência, com conteúdo, com lógica, com comprovação das coisas que ele fala. Então, acho que ele consegue trazer ali uma coisa nova, né, na utilização da rede e consegue ter uma... De forma positiva, né? De forma... sem pirotecnia, né? Uhum. Então, acho que foi uma grata surpresa a eleição do Vitor, com a boa votação, e o PT retorna à Câmara. Retornando à Câmara, a gente volta a ter um lugar de fala, né? Volta a ter um interlocutor, alguém que vai poder estar construindo isso. A aliança com o Laís era a opção mais viável, né? Porque dos candidatos que pertencia a esse campo, né? O campo de quem apoiou o presidente Lula, o PSD, um partido da base do presidente Lula, era quem ali tinha a melhor condição de fazer essa disputa. Agora, essa eleição, ela tem um dado. A eleição 2024 não foi eleição para mudança. Essa eleição foi a eleição da continuidade. Minas Gerais, 85% dos prefeitos foram para a reeleição. Pra você ter uma ideia, 40 cidades mineiras, candidato único, não teve sequer adversário. Então, quando eu falo também do desempenho do PT, do porquê que nós não ganhamos mais prefeituras, é porque, de maneira geral, o ambiente externo era da continuidade. Portanto, eu reelegi nos lugares que eu governava. Por raríssimas exceções, nós reelegemos onde governava. É evidente, então, que os nossos concorrentes também foram reeleitos, porque o ambiente era da continuidade, todo mundo bem avaliado. O que aconteceu? Emenda secreta, RP9, desoneração da folha que aumentou os recursos, aumento do FPM, isso tudo abasteceu os caixas dos municípios, só se o cara não fosse muito bom de serviço ou bom comunicador das suas ações, que ele perde a eleição. Essas emendas PIX, elas de certa forma contribuíram, tanto para um lado quanto para o outro. Mas né? Você não tem ideia do que era isso. Antigamente o vereador ia lá em Brasília, ele chegava lá e voltava com 100 mil reais de emenda. O deputado não conseguia dar mais que isso para ele, não. O deputado ia dar 1 milhão para prefeito. O vereador chegava em Brasília, deputado chovendo emenda, orçamento secreto, aquele negócio todo, RP9, o vereador voltava com 1 milhão, 2 milhões de emenda. Coisa que nem prefeito conseguia. Então, os orçamentos dos municípios ficou encharcados de recursos. E ficou na mão do legislativo, não com o executivo. Claro que a execução... né, execução mas eu falo que você teve mais atores políticos captando mais recursos para a cidade. O volume de recursos captados, de emendas, foi muito maior do que toda a história do nosso país. Né? Deputado, eu tenho ouvido, as pessoas falam, a gente sempre é uma caixa de ressonância,
que as pessoas demandam a gente, pergunta, coisa, uma das perguntas que me pediram para fazer é quando que vai ter eleição interna no PT. E ainda, se o partido faz uma autoanálise, uma autocrítica ou autoanálise de que é preciso mudar bastante coisas dentro do partido. Eu concordo. Nós vamos ter eleição agora em 2025, que é o PED, Processo de Eleição Interna. É um momento que a gente renova a direção em todas as instâncias, nacional, estadual, no início municipal. Em junho. Em junho, né? Vai ser em junho. Quer dizer, é um indicativo, né? A Executiva Nacional ainda deve tirar uma resolução a respeito. Mas eu acho que o PT precisa, e olha que eu podia fazer aqui para você um balanço que em Minas Gerais é diferente. Desde que eu assumi o PT, eu aumentei mais de 20 mil novos filiados. Eu peguei o PT, organizado em um pouco mais de 400 cidades, estou entregando em 800 cidades o PT organizado, com comissão e com diretório. Sobre a nossa coordenação, nós ampliamos a bancada de deputados estaduais de 10 para 12, de deputado federal de 8 para 10. Agora, na eleição municipal, eu acabei de fazer o balanço, sai de 25 para 37, que elejo Margarida e Marina em Contagem já em primeiro turno, e tudo isso. Poderia falar, não, então aqui em Minas nós estamos, né, com ali uma falha e com um erro aqui, mas o balanço em geral, o copo está mais cheio. Mas do ponto de vista da política, né, da capacidade do PT em dialogar com a sociedade, eu acho que o partido está sendo negligente com pautas que estão começando a ficar muito do monopólio da direita. Por que o PT tem que ser contra o empreendedorismo? A direita fala muito, para Marçal gosta de falar de empreendedorismo. Tem muita gente hoje, trabalhador, que se reconhece como empreendedor. A gente quer brigar com o trabalhador? Não, você não é empreendedor, você é trabalhador, você tem que estar na CLT, você tem que estar... Olha, o mundo do mercado de trabalho mudou. Então a gente precisa ter um novo diálogo para esse novo mundo de trabalho, dessa nova forma dos trabalhadores. E fomentar isso, né? Poder estimular isso. Por que a gente tem que demonizar o agronegócio? Você entende? Fica parecendo o seguinte, nós da esquerda defendemos a agricultura familiar, a direita defende o agronegócio. Olha, nós temos que fazer distinção. Aquele agronegócio que é do passar boiada, que é desmatar mata, que sabe, violar leis ambientais, que é aquele de uso exacerbado de agrotóxicos que vai dar câncer no povo, esse nós somos contra. Mas você tem um agronegócio que ele é tecnológico, que ele é científico, que ele é verde e que ele é fundamental para a economia do país, né, na balança comercial, das nossas exportações, que vai ajudar a gente com pós-reservas cambiais. Então, não pode ter essa escolha de Sofia. Né? Ou é agricultura familiar, é tudo, feito de maneira sustentável. Então, a gente vai falando sobre essas coisas, sabe? Eu acho que quando a gente fala de projeto de sociedade, as pautas identitárias são importantes, mas elas não podem ser o veículo principal do nosso debate. Elas podem ter ressonância nas candidaturas proporcionais, nos nossos planos de governo, mas a gente tem que ter capacidade de fazer um diálogo mais amplo com a sociedade, reconhecer essa sociedade que também é diferente do nosso espectro. Então a impressão que eu tenho é que a gente vai ficando muito estreito na capacidade de diálogo e vai perdendo aí condição de ser mais amplo, né, na nossa forma de comunicar e trazer algo novo. Eu acho que a gente ainda está muito... nós vamos falar de pautas, de agendas, de propostas que a gente fez quando nós governamos as primeiras cidades, orçamento participativo, restaurante popular e tudo mais. Eu acho que está no momento do PT agora atualizar seu programa para o século XXI. Ok. Deputado, finalizando, nós já entramos em 2026. Politicamente, nós já entramos. Né? O que vai ser do deputado Cristiano Silveira em 2026? Que rumo o senhor vai tomar? Na política você pode disputar tudo, né? E disputar nada, mas eu acho que meu caminho vai ser a reeleição mesmo para deputado estadual, né? A gente tem um trabalho que vem sendo feito na Assembleia que seria importante concluí-lo, né? Em especial a questão da inclusão das pessoas com autismo. A gente ainda quer implementar de maneira efetiva o Plano Estadual de Atendimento aos Autistas, que nós aprovamos, com a criação de centros regionais, com a garantia do diagnóstico precoce, com a educação inclusiva de verdade, de fato. A gente quer entregar ainda projetos relacionados ao enfrentamento do trabalho escravo. Nós temos pautas, sabe, assim, importantes na questão dos servidores. Então, eu acho que ainda tem uma agenda que a gente precisa acabar de cumprir. Agora, no futuro, né, Deus pertence, né? Eu falo que na minha vida eu nunca sonhei em ser político, Geraldo. Não tem ninguém da minha família que é político, eu sou o primeiro da minha família, sou filho de família pobre, minha mãe criou a gente sozinho, né? Eu e meu irmão, filho de mãe solo, já moramos de favor, já trabalhei em feira, já lavei carro, já vendi picolé, e nunca pensei na minha vida em ser nem vereador. E virei vereador na minha cidade, São João do Rei.
e depois vice-prefeito. E hoje estou no 3º mandato de deputado e presidente de um partido importante, que é o Partido dos Trabalhadores. Para quem não queria nem ser vereador, hoje deputado 3º mandato, então, da mesma forma que eu nunca quis estar aqui, mas vim parar aqui como consequência das coisas que eu acredito e lutei, só Deus sabe onde que a gente pode chegar, né? Verdade. Bem, gente, o senhor fica à vontade para a gente dar uma finalizada. Alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que não tenhamos perguntado ao senhor, o senhor é livre. Obrigado, não, te agradecer essa oportunidade desse bate-papo, a gente conversar um pouquinho sobre temas importantes, colocar o mandato à disposição da cidade, como sempre esteve. Né? A gente tem o Renato Delgado, que é nosso assessor aqui do município, né, que está sempre à disposição de todos para levar os encaminhamentos para a gente, das entidades, dos movimentos, para a gente poder estar apoiando. E também as pessoas acompanharem a gente nas nossas redes, né, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, das pautas, das lutas, dos projetos que a gente tem feito lá na Assembleia. E pode chamar a gente também na rede social, que a gente pode continuar. Como é que é o endereço da rede social lá? É o @Cristiano Silveira Minas, né, no Instagram, mas tem também o Facebook, né, Cristiano Silveira, tem o cristianosilveira.net, que é nosso site. Tem uma rede, né? Uma rede de comunicação Cristiano Silveira. E aqui na cidade temos um assessor que vocês podem ir atrás dele, puxar a orelha dele, cobrar ele. Depois a gente vai passar o telefone, eu vou na hora que ele passar o telefone dele. Pode passar. Está autorizado, porque tem que estar à disposição mesmo. Tá, ok, então, deputado, muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço, gente. Foi um prazer. Obrigado aí, né? Um grande abraço a todos.